o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vamos falar sobre isso a partir de hoje aqui em nosso canal e também pela Rádio Perfeito Louvor. Todos vocês que estão nos acompanhando poderão acompanhar com a gente este estudo semanalmente. Toda quinta-feira, então, aqui na Rádio Perfeito Louvor e pelo nosso canal TV Perfeito Louvor no YouTube, vamos falar sobre as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai poder acompanhar pela rádio, pelo YouTube, curtir e compartilhar com os amigos, com os familiares. Então, toda quinta-feira, até terminar este assunto, a gente vai falar sobre as bem-aventuranças. E para a gente começar, vamos ler aqui Mateus capítulo 5. Pegue aí a sua Bíblia, você que está em casa, você que pode pegar a Bíblia, né? Acompanha com a gente. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos ler aí do versículo 3 ao versículo 12. Isso, Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 12. Diz assim: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que leitura abençoada, hein? Só com essa leitura aqui dá pra gente já, gritar de alegria, né? Que leitura abençoada. Bem-aventurados. Bem-aventurados. Nós vamos começar a falar sobre isso então. Só um minuto, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque a Gilda, lá de Aracaju, ela quer ajudar a manter a rádio, e aí ela disse que não está conseguindo falar com a gente pelo WhatsApp. Eu coloquei o número do WhatsApp dos semeadores aqui nos comentários para quem quiser também, quem mais quiser nos ajudar, e aí ela disse que tem um aplicativo do BB, né, que é o Banco do Brasil. Então, coloca de novo os números na tela da conta, para que ela possa anotar o número do Banco do Brasil. Amém, amém. Então, eu vou deixar durante um tempinho para você aí, enquanto a gente faz esse estudo, né? Quando a gente inicia este tema das bem-aventuranças, eu vou colocar para você aí agora na tela, para você ajudar o nosso ministério, ajudar a Rádio Perfeito Louvor, tá certo? Você pode contribuir para manter a Perfeito Louvor no ar, tá certo? Então, bem-aventurado, bem-aventurado, o que isso significa, né? A palavra bem-aventurado refere-se ao estado
estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra, receberam de Deus o amor, o cuidado e a salvação e a sua presença diária. Então, quando ele fala bem-aventurado, ele está falando do estado dessa pessoa. Ou seja, ele está dizendo, abençoado é, privilegiado é, porque tem, não é, a presença de Deus, tem o amor, tem a graça de Deus em sua vida. Bem-aventurado. Repito para você, refere ao estado abençoado da pessoa que mantém com Cristo, com nosso Senhor, um relacionamento de intimidade, um relacionamento profundo. Então pensa no seguinte, quando a gente lê estes versículos, bem-aventurados, a gente está lendo, abençoado é. Existem certas condições necessárias para recebermos as bênçãos do reino de Deus. A gente tem que entender isso. O sol, a chuva, né, vem para todos. Isso é uma verdade. O sol, a chuva, vem para todos. Mas algumas bênçãos vêm só para quem, de fato, né, se entregou ao Senhor e cultiva com Ele um relacionamento de intimidade. Então não adianta você achar que indo de vez em quando à igreja vai ser abençoado. Se eu ir ao culto aos domingos, vou receber bênção. Não é assim não. Não é assim não. Você tem que manter com Cristo um relacionamento íntimo, né? Tem que cultivar este relacionamento com Ele. Nós devemos viver segundo os padrões revelados por Deus nas Escrituras. Não é segundo os padrões de um fulano que recebeu uma revelação da nova era ou daquilo ou qualquer outra coisa. Não é a revelação de uma fulana ou de um fulano. Não. Está na Bíblia. Tudo que é necessário para você ser um bem-aventurado, ou seja, viver abençoado por Deus, você tem que seguir os padrões bíblicos, né, pastora Glaucia? Exatamente. Não adianta querer ser abençoado só receber. A gente tem que... Deus não precisa de nada que venha de nós, né? Ele que nos deu tudo, Ele que nos deu vida, nos comprou a preço de sangue, nos deu liberdade. Porque antes do sacrifício de Jesus, antes de nós aceitarmos Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós éramos escravos de Satanás. E muita gente que escuta isso pode pensar assim, mas eu não era o tipo de pessoa que vivia na bagunça, ser escravo de Satanás, esse tipo de coisa, viver no pecado. Gente, quando você não conhece a palavra do Senhor, que é a palavra de libertação, de transformação, você está, sim, nas mãos do inimigo. Isso é fato, né? E quando nós entendemos, já estamos servindo a Jesus, entendemos a importância disso, entendemos que aceitar a Ele, viver com Ele, nos traz a salvação, nós temos também que obedecer. O mínimo que nós podemos fazer, né, é adorar esse Deus em espírito e em verdade e obedecê-lo com todo o nosso amor, entendendo que é importante renunciar, é importante praticar a palavra. Não basta só conhecer, a gente tem que praticar, né, Henrique? É verdade. Não é de acordo com os padrões do mundo, é por isso que Paulo escreve lá em Romanos 12, 2, né? Não vos moldeis de acordo com este mundo. E essas bem-aventuranças, esse sermão do monte aqui, capítulo 5 de Mateus, ele traz para a gente alguns padrões que a gente deve praticar em nossa vida. Ele traz alguns princípios que a gente deve seguir
e jamais abrir mão desses princípios. O primeiro é a humildade. O versículo 3 lá, bem-aventurados os humildes, né? O que significa ser humilde? É a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Ser humilde não é você andar com roupinhas, né? Tem gente que liga a humildade à roupa barata, calçados baratos, andar só de chinelo. Pessoa humilde, ela é uma pessoa humilde porque tem dinheiro, né? Mas anda com as roupas mais simples, com os sapatos mais simples, ela não mostra ali, não é, tudo que tem. A verdade, a humildade não está ligada somente à aparência da pessoa. É a virtude que nos dá o sentimento de nossa fraqueza. A gente reconhece que a gente é fraco e que a gente precisa de Jesus, né? É a modéstia, demonstração de respeito, submissão, né? E o que é contrário disso? O que é contrário à humildade? O orgulho, né? A arrogância. Então, quando uma pessoa é humilde, ela reconhece que ela precisa de Cristo, que ela precisa do Senhor, que sem Ele ela é incapaz. Ela não consegue fazer nada, né? O orgulho, é importante nós falarmos um pouquinho sobre ele. Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que uma pessoa orgulhosa é cheia de si. Não deixa que ninguém tome seu lugar no tempo ou no espaço que ela está ou que ela habita. O orgulhoso é aquele que não dá, né, o seu braço a torcer. É sempre ele que tem a razão, sempre está certo de tudo, não consegue reconhecer que erra, né? Parece bobo, mas eu vou trazer esse exemplo. É o professor Girafales. A única vez que eu errei é quando eu achei que estava errado. Essa frase... Essa frase define bem, né? A arrogância define muito orgulho. Bem a arrogância e o orgulho, não é? Girafales. Professor Girafales. A única vez que eu errei foi quando eu achei que estava errado. Nossa. Não é? Oh, meu Deus. Então, esta é a pessoa orgulhosa. Rapaz, esse estudo aqui sobre o Sermão do Monte vai ser muito rico para nossas vidas. Muito rico mesmo. Acho que cada tema que a gente vai estudar aqui vai dar mais de 20 minutos, meia hora, viu? Então, o orgulhoso é isso. Ele não dá braço a torcer, ele não quer mudar, ele acha que sempre está certo. E a única vez que ele erra é quando ele está achando que está errado. Né? Nossa, misericórdia. É desse jeito. O orgulhoso, ele não anda para frente. Pois quando ele acha que sabe de tudo, né? E quando ele acha conhecedor de todas as coisas, não abre espaço em seu coração para a entrada de Cristo, para a entrada, né, daquele que de fato sabe de tudo. Ele não abre espaço em si mesmo para o novo, para viver coisas novas. Para viver coisas novas, que é muito saudável para o ser humano, abrir espaço em sua mente para o novo, para coisas novas, para novas opiniões. É saudável para o ser humano saber ouvir e saber reconhecer que outras pessoas podem acrescentar algo de bom em sua vida. E principalmente, não só saudável intelectualmente, mas saudável espiritualmente, reconhecermos que precisamos de Jesus. Sem Jesus,
somos nada. O orgulhoso, ele está preso em uma teia que ele mesmo teceu, né? E o coração dele está endurecido. Ele é um presunçoso, ele está preso, ele não anda para frente. E acaba sendo cego também, né? Com certeza. É um cego espiritual, assim, mas com certeza. Tremendo. Existe também um ditado, né, muito popular. O pior cego é aquele que não quer ver. De Verdade. fato, né? Muitas pessoas falam e pensam nessa cegueira que é a nossa, né? Essa cegueira física, essa limitação aparente, essa deficiência de fato. Mas, de fato, também o pior cego é aquele que não quer ver. Porque a pessoa que é orgulhosa, é como você disse, ele não vai para frente e fica andando em círculos a vida inteira. Em círculos. E aí fala assim... mas eu não tô entendendo, né? A vida tá difícil para todo mundo, não tô entendendo por que eu não tô evoluindo. Ele não aceita conselho de ninguém. Se alguém chegar e falar assim, olha, você precisa mudar. Você precisa parar de ser orgulhoso. Ele já perde logo a amizade, né, Henrique? Já perde a amizade. Não aceita de jeito nenhum. E o que a Bíblia fala sobre os orgulhosos? Vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre os orgulhosos? Você aí com a sua Bíblia na mão, abra aí com a gente, Salmo 10, o versículo 2, diz o seguinte: em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre. Na versão NVI aqui que eu li, né? Ele diz ali na segunda parte o seguinte: que é apanhado em suas tramas. Agora, na versão corrigida, ele diz: sejam apanhados em suas maquinações, né? Referindo-se ali ao próprio arrogante. Então, biblicamente, aquele que é arrogante, aquele que é orgulhoso, ele pode achar que está por cima, mas no fim ele será apanhado em sua própria arrogância, em sua própria maquinação. 1 João, capítulo 2, versículo 16. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Diz o seguinte: pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Você já viu que infelizmente existe o orgulhoso espiritualmente? E aí que está o grande perigo. O orgulhoso espiritual. Como assim? Existe isso? É possível? Só a oração dele, né, faz efeito? Só ele escuta a voz de Deus? Se alguém chegar até ele e dizer, olha, Deus falou comigo para te passar essa mensagem. Não falou não, porque não falou comigo. Isso aí não é Deus não. Deus fala, se é comigo, Deus vai falar comigo. Ele não vai falar com fulano tal para poder vir falar comigo. Que negócio é esse? Falta ele dizer, né? Se Deus quiser que eu saiba alguma coisa, que ele venha falar pessoalmente comigo. Eu não aceito o recado de ninguém. Né? Não aceito que Deus envie recado para mim. O orgulhoso, né? O crente orgulhoso, ele é desse jeito. Ele não aceita a oração de ninguém. Ele não aceita que ninguém leve algum recado ou alguma palavra de Deus para ele. Ele é o único que escuta a voz de Deus, é o único que compreende a palavra. Se não for ele,
a pregação não é boa, se não for ele dirigindo o culto não é bom, se não for ele na frente do trabalho erra, não é bom, né? Todo mundo erra. Todo mundo fez errado, Todo mundo fez errado. Todo mundo é menos, né? É. Ele que é mais. Provérbios 21, versículo 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios é pecado. Então você que se encaixa nessa descrição que a gente está fazendo aqui, você está cometendo pecado. O interessante é que o crente orgulhoso, né? Vamos continuar falando dele, todo mundo peca, menos ele. A pregação, se fulano tal tivesse ouvindo esta mensagem... Exato. Eita! Essa mensagem... Essa foi para ele, ó. Essa foi para ele, menos para ele mesmo, né? Ai. Romanos 12, versículo 16. Romanos 12, 16. Sede unânimes entre vós, não ambiciosos, calma aí, travou aqui a tela. Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejas sábios em vós mesmos. Olha só que interessante, né? Não sejas sábios em vós mesmos. É bom estudar, né? Falamos até mais cedo aqui sobre curso de teologia, né? Pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, tudo isso é bom. E parabéns para quem conquista tudo isso. Merece, né? Todo o reconhecimento, merece os parabéns. Mas sem Cristo, você é nada. Eu não sou nada. Posso ter dinheiro, posso ter todo o curso, posso ter pós-graduação, posso ter tudo. Mas tenho que reconhecer que a sabedoria em mim mesmo, achar que eu sei de tudo, que eu sou capaz, que o meu conhecimento... Só eu, né? Eu me basto. Eu me basto, né? Pode ter certeza que você está preso em sua própria teia, né? Só vai andar em círculos. Olha só, na versão NVI, este mesmo versículo que a gente leu, Romanos 12, 16, diz assim: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não faça, acepção de pessoas. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ele mesmo se autoelogia. Eu sou demais. Eu tinha um professor que ele estava dando aula na faculdade. Ele parava assim. Realmente, era o cara do direito constitucional. Dava uma bela de uma aula. Sabe aquela pessoa que tem conhecimento e sabe passar? Realmente era ele. Mas ele estava lá, dando aula. Aí, de repente, ele parava e falava assim. Falava mesmo, em alto e bom som. Eu sou demais, né? Gente, pelo amor de Deus, eu sou o cara. E aí escrevi uns negócios sobre si mesmo na lousa, que não convém dizer, mas você vê, né? Como é que pode? A gente vê muito isso nesse tempo em que eu vivi, né? No meio jurídico você vê muitos semideuses. E na medicina também, né? E na Bíblia também tem exemplos disso daí, pastora Glaucia. Veja só, o orgulho espiritual. Jó 33, versículo 9. Olha aí o exemplo do orgulhoso espiritual, né? Que eu falei. Estou limpo e sem pecado. Estou puro e sem culpa. Meu Deus. Jó 33, 9. Olha aí o exemplo de orgulhoso espiritualmente. Aí,
Aí continua, né, a presunção do ser humano, versículo 10. Vamos só ler aqui, ó. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ou seja, antes ele falou que estava puro, livre de todo pecado. E que foi Deus que procurou motivo para ser inimigo dele. Meu Deus. Aí a gente sabe, né, o restante da história, todas as perguntas que Deus faz para Jó, né, em seguida disso daqui. Aí, outro exemplo aí pra gente, Lucas 18, 11. Lucas 18, 11. O fariseu, posto em pé, orava consigo mesmo. Orava desta maneira, melhor dizendo. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. O fariseu aí, orgulhoso. Graças te dou, Deus, porque eu não sou como os outros homens, roubadores, né, injustos, adúlteros. Você pode não estar cometendo adultério, pode não ser um ladrão, mas com certeza todo dia da nossa vida tem alguma coisinha que a gente precisa remover, jogar fora, né? As nossas casas a gente não limpa uma vez e pronto. Todo dia a gente vai lá, limpa uma coisinha, passa um pano no armário. Nós mulheres que temos muita propriedade para falar disso, né? É verdade. Todo dia e toda hora. Não é todo dia não, hora, Henrique, né? é toda hora. É o que eu te falo sempre. Se você quiser manter uma casa limpa, bom esse exemplo que você deu. Ótima essa comparação. Se você quiser manter uma casa limpa, minhas amigas aí sabem. Gente, tem que ficar com um paninho na mão, um paninho e um multiuso, né? Toda hora, o tempo todo, quem tem criança. Quanto mais pessoas estiverem dentro de uma casa, mais a gente tem que limpar. E aí, é assim na nossa vida, é assim com a nossa mente, é assim no nosso coração também. Que coisa, né? Você falou... do orgulho, né? E dos fariseus. Eu fiquei pensando aqui, gente, nós temos que nos lembrar sempre. Você falou dos pecados, né? Você pode não estar adulterando, roubando. Nós temos que nos lembrar sempre que Deus, ele não faz classificação de pecados. Olha, esse é maior, esse é maior. Pequenininho, pode ficar tranquilo. Esse é só uma coisinha de nada. Coisinha, não é assim, né? Não é assim. Pecado é pecado. Independente de qual seja, né, Henrique? Independente de qual seja. Uma mentirinha. Uma mentirinha. Você roubar, matar, tudo é pecado. Tudo leva pro inferno. Lá no inferno não há cadeira VIP, né? Vamos dizer assim, o pecado maior é aqui, o pecado menor é aqui. Menor é aqui. Não há classificação de pecados ou de delitos perante a Deus. Tudo é pecado, né? Tudo é pecado. E aí a gente não poderia deixar o exemplo da igreja de Laodiceia de fora, né? Apocalipse 3, versículo 17. Apocalipse 3, 17. Dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que é um coitado e miserável, um pobre e cego e nu. Jesus falando com a igreja de Laodiceia que estava lá, aqui está tudo bem, aqui está 1000 maravilhas, não precisamos de nada, somos ricos, estamos bem abastecidos, somos, autossuficientes. Aí Jesus chega e fala, olha, vocês são pobres, vocês são miseráveis, estão cegos e estão nus também. Então, meus irmãos, não vamos entrar por este caminho do orgulho. Porque com tudo isso que a gente falou até aqui, a gente conclui o quê?
que Deus não se agrada do homem e da mulher orgulhoso, orgulhosa, presunçoso, presunçosa. Já a pessoa humilde ou pobre de espírito, depende da versão da Bíblia que você está lendo aí, de Mateus 5, versículo 3, é aquela que reconhece a sua total falta de autossuficiência, né? Ela reconhece que não é autossuficiente espiritualmente e até mesmo não espiritualmente, porque até mesmo em nossa vida secular, vamos falar assim, nossa vida do cotidiano, né? Na família, você precisa do irmão, você precisa do pai, você precisa da mãe, você precisa do marido, você precisa da esposa. Não adianta a esposa falar que não precisa do marido, é mentira. Não adianta o marido falar que não precisa da esposa, é mentira também. Todos nós temos um papel importante na vida do outro. Todos nós. Verdade. Né? Todos nós. E o mais interessante é que às vezes a gente precisa... Eu nunca me esqueci de uma frase que o meu dentista me disse uma vez, quando eu era bem mais nova. Ele falava assim pra mim: Gláucia, não descarte uma pessoa que você diz que não gosta. Porque às vezes pode chegar um determinado momento na sua vida aonde essa pessoa para a qual você não dá valor nenhum, nem olha, diz que não gosta, de graça, é a pessoa que vai te ajudar. É a pessoa que mais vai te surpreender positivamente. Então, a gente precisa um do outro o tempo todo. Imagine, às vezes você olha para pessoas, para um vizinho, para alguém que você nem... assim, se tratando de pessoas orgulhosas, né? Pessoas que você nem dá bom dia, você não liga a mínima para aquela pessoa. E ela vai te surpreender. Deus vai permitir que você venha a precisar dessa pessoa, dessas pessoas de quem você não gosta, ou de alguém da família com quem está brigado, né? Porque o orgulhoso, ele também não libera perdão. Ele acha que as pessoas só fazem o mal a ele, só o magoam. Ele não entende que ele também é errado, que ele também magoa, que ele erra e que ele precisa pedir perdão. Precisa liberar, mas precisa pedir perdão. Né? É verdade. E isso é muito importante dizer, porque, de repente, aquela pessoa que você fala assim, nunca mais eu vou falar com esse fulano, eu não vou mais aparecer na casa dele, também não vou mais deixar ele entrar na minha casa. O Senhor cria situações, o Senhor permite que você passe por uma determinada situação na qual só esta pessoa que você precisa liberar perdão, ou pedir perdão, é o que vai te ajudar. Deus faz isso. Sabe por que Ele faz? Por amor a cada um de nós, para que nós não venhamos perder a nossa salvação por causa de orgulho e soberba, né, Henrique? Ah, com certeza. O humilde, ele reconhece que precisa do Espírito Santo, que precisa de Jesus, que precisa das pessoas. O orgulhoso não, o orgulhoso ele se acha humilde, né? O interessante é que o orgulhoso acha que ele é humilde, né? Mas o humilde jamais pisará, né, nas pessoas, jamais humilhará as pessoas. E você quer um exemplo de humildade? O maior exemplo que a gente pode dar de humildade é o próprio Senhor Jesus. Vamos ver aqui, ó, João 13. João capítulo 13, né? Jesus diz assim no versículo 4 aqui, ó. Ele estava com os discípulos, diz assim, ó: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos e enxugar-lhes os pés com a toalha que estava na cintura. Sabe o que isso significa? O mestre, né? O Senhor lavando os pés do servo. O Criador lavando os pés da criatura. Você quer maior exemplo de humildade do que isso? Ele é o Senhor. Ele é o Salvador.
E ele disse, calma aí, deixa eu ensinar vocês o que é humildade. Aí no versículo 6, chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, se você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Aí Pedro já, calma aí, se eu não vou ter parte contigo, deixa eu fazer um negócio. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, essa resposta é linda. Não lava apenas meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Me dê logo um banho, Senhor. Oh, glória. Vamos reconhecer que a gente precisa de um banho de Jesus. Diário, né? Diário. Várias vezes Diário. Vamos reconhecer isso, que nós precisamos de um banho da graça. Glória todos a Deus. Os dias. Aleluia. Aleluia. Ah, que coisa linda. Glória a Deus. E que bom, né? Que nós temos acesso, né? A esse banho todo o tempo. Basta nós desejarmos e nos esforçarmos para termos corações ensináveis. O Senhor tem prazer, o Senhor... Vamos trazer para a nossa linguagem, né? É um pai que se derrete de amor diante de um filho que diz, pai, eu errei, pai, eu sou pequeno, eu erro mesmo todos os dias, mas me ensina, papai, eu estou aqui para aprender. Ah, gente, o Senhor não resiste, a palavra do Senhor diz, né? Eu falei se derrete, mas era essa outra palavra que eu queria dizer. O Senhor não resiste a um coração quebrantado, a um coração ensinável. Ai, que coisa linda, glória a Deus. Aleluia. Que Deus, então, abençoe sua vida. Na verdade, não espero, eu tenho certeza que esta palavra falou contigo, porque Amém. Falou comigo. Amém, já tem gente aqui se manifestando. Glória a Deus, aleluia. Semana Amém. que vem, quinta-feira que vem, a gente fala mais sobre as bem-aventuranças. Hoje falamos, bem-aventurados os humildes, pois o quê? Amém. Vamos ver aqui, vamos conferir? Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado os humildes de espírito. Coloque isso no seu coração, escreva. Que essa mensagem fique salva aí em seu coração, né? Que essa mensagem fique salva no seu coração. Bem-aventurados os pobres, ou então os humildes de espírito, pois dele é o reino dos céus. No céu você não entra pela força da sua própria vontade ou por suas boas obras. Oh, que bonzinho esse menino, oh, que boazinha essa menina, né? Não é assim que você entra pelo céu, você entra no céu. Você entra no céu pela humildade, ou seja, reconhecimento que você precisa de Jesus, que você precisa do Salvador, que você precisa daquele que é eterno, daquele que é soberano sobre tudo, sobre todos. Tá certo? Deus te abençoe. Aleluia, glória